Glória a Deus. Pode se assentar, tome o seu lugar. Paz do Senhor, amados. Boa noite, sejam muito bem-vindos. É uma alegria, um privilégio mais uma vez estarmos aqui. Queridos, eu não sei quanto a você, mas para mim, todos os dias, deixa eu confessar uma coisa para você. Eu já estou na obra de Deus há muitos anos, muitos anos. Eu tenho tido a honra e o privilégio. Para alguns é enfado, é peso, mas para mim é uma honra e um privilégio. Eu já perdi as contas do número de vezes que eu já fui curado nesse altar. Eu já perdi as contas do número de vezes que o Senhor me curou pregando. Eu já perdi as contas do número de vezes que eu ouvi Deus falar e vi Deus fazer. Mas o interessante é que muitas pessoas dizem que nós temos que tomar cuidado para nós não nos acostumarmos com aquilo que é religioso, aquilo que é sagrado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou dizendo por mim, eu acho que isso é impossível. Porque Cristo é novidade de vida. Eu não tive bem essa semana, eu precisei ir até o médico. E era mais ou menos 1h30 da manhã, eu falei para minha esposa, eu falei, eu quero ir até o hospital, é raro de eu fazer isso, ela é testemunha. Mas eu já tinha orado umas 3, 4 vezes, e o Senhor disse para mim, da noite eu não vou te livrar, mas de manhã eu vou vir. E eu falei para ela, não dá para ficar, eu preciso ir, não estou bem. E eu fui. E eu cheguei no hospital, expliquei para o médico que eu estava passando por conta de medicação que eles tinham me dado. E aí o médico falou para mim, olha, nós vamos fazer alguns exames, vamos ver como é que você está e depois a gente trata. Eu falei, tá bom. E eu passei a noite inteira exatamente do jeito que Deus disse que eu ia passar. E eu quero dizer para você que Deus não erra a mão. Ele nunca diz para você o que você não pode viver. Ele nunca vai dizer para você o que você não pode suportar. Mas Ele sempre vai te dar a oportunidade de você render a Ele toda a honra, glória, louvor e majestade. Você é uma princesa, irmã. É uma bênção cada vez que você sobe para dividir o altar junto comigo. Logo você vai abrir sua boca, vai cantar, assim como as outras crianças. E naquela noite eu tive que viver a noite inteira aquilo que Deus havia dito que seria. E de manhã, quando eu voltei no médico, nós saímos do hospital, eram quase 6 horas da manhã, 20 para 6. Quando eu voltei no médico, ele falou, agora eu vou te receitar o remédio, seus exames estão bons, pode ir embora. Vai melhorar, vai resolver. Eu falei, tá bom. Saí, peguei o carro, aí eu passei na farmácia, estava fechada. Eu voltei para casa e lembrei da palavra. Da noite eu não vou te livrar, mas de manhã eu vou chegar. A receita está em cima da mesa, o remédio fechado e eu não precisei tomar nada. Que horas que ele resolveu? De manhã, assim que eu pus o pé dentro de casa. Sabe, queridos, eu devo ter subido no altar pelo menos umas 2.000 vezes já, desde que o Senhor começou a me usar. E uma das coisas mais impressionantes que eu vivo é que desejar mais, às vezes parece um absurdo, mas eu quero mais. E levar vocês a viver isso é sobrenatural. Você vê Deus falar e cumprir
e ver Deus dizer: eu não vou te livrar da noite, mas eu vou chegar de manhã. É sobrenatural. Mas eu quero te dizer que nós temos planos, mas Deus tem propósitos. E quando nós entendemos que os planos de Deus, eles vão se cumprir nas nossas vidas muitas vezes, por mais que a gente precise passar e atravessar alguns vales, eu quero trazer para você algumas coisas que o Senhor falou comigo nesses dias e tem falado comigo. Livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21, ele testifica aquilo que o Senhor falou comigo. Provérbios 19, verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A palavra de Deus diz que o Senhor vela pelo cumprimento da sua palavra. Então sabe qual é o grande problema? É muito difícil a gente lutar contra aquilo que Deus é. Porque quando a gente luta contra aquilo que Deus fala, a gente está lutando contra aquilo que Deus é. Nós estamos vivendo um tempo nessa terra de angústia, um tempo de desolação, um tempo de perda, mas é triste num momento tão difícil da nossa história, onde aquilo que realmente era necessário ser feito tem sido tão pouco feito, que é colocar o joelho no chão, a cara no pó e se arrepender. O ser humano não consegue se arrepender nem quando ele passa pelas dificuldades mais difíceis. Nós encontramos oportunidades no caos, na desgraça, nas tragédias alheias. Nós encontramos, e muitas pessoas encontram, oportunidades de aparecer, de serem vistas, de serem notadas. Se nós tivéssemos o discernimento espiritual de que o nosso Senhor, Ele é real e verdadeiro, e que o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias, nós conseguiríamos certamente viver muitas dessas lutas, mas impedir muitas delas. Enquanto o Brasil, ele sofre pela falta de conhecimento e pela falta de conhecimento da palavra do Senhor, porque não adianta você pôr uma placa, não adianta você abrir uma porta, não adianta você usar a Bíblia, não adianta você vestir vestes de crente, não adianta você viver algumas coisas se você não conhecer com quem você vive. Ninguém fala daquilo que não tem. As pessoas só podem dar aquilo que elas têm. E quando nós chegamos em situações como essa, nós queremos atacar as pessoas, muitas vezes porque as pessoas, elas fazem coisas que afrontam o nosso Deus. Mas eu repito, ninguém pode dar o que não tem. O dia que você esperar que o mundo exalte o nome do Senhor, é porque a terra está do avesso. O dia que você acreditar que o diabo vai glorificar o nome do Senhor, é porque realmente o Senhor já veio e já colocou ele debaixo dos pés. Porque a palavra do Senhor diz que é assim que ele vai terminar. O que nós precisamos entender nesse tempo é que nós temos tido a honra e o privilégio de a cada dia que passa mergulhar mais e experimentar mais da presença de Deus, mas a gente precisa entender que nós temos tantos planos, mas Deus tem propósitos, e que os planos que a gente faz de ir, de estar, de fazer, de ficar, de viver, de alcançar, eles precisam estar tão submetidos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a gente saiba que nas situações mais difíceis nós podemos contar com o Senhor, nós podemos estender as mãos, como o próprio Pedro fez aquele dia quando ele afundava. Quando nós entendermos que o conselho, a palavra, a direção, a vontade de Deus, essa vai permanecer, as nossas vidas elas vão ser transformadas da noite para o dia. O que nós precisamos ter nos nossos corações, e eu quero que você abra no livro de Romanos capítulo 8, verso 14,
Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando nós entendemos que os planos que nós fazemos são nossos, mas os propósitos de Deus são dele. E para que a gente una as duas coisas, nós precisamos fazer e viver aonde nós cantamos aqui essa noite. Quando nós falamos que o Santo dos Santos é o lugar que nós não queremos sair, a gente precisa estar nele. Porque uma coisa é você não desejar sair de um lugar que você ouviu falar. Outra coisa é você não desejar sair de um lugar onde você está. O Santo dos Santos. O lugar onde eu consigo ouvir a voz de Deus, mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo nos problemas, mesmo em todas as coisas que caminham. E eu posso garantir a você que o diabo todos os dias, enquanto a gente respira, ele trabalha contra nós. Todo santo dia debaixo do sol. E por quê? Porque ele quer tirar de nós a nossa identidade. Ele quer tirar de nós aquilo que nós somos. Quando essa palavra é dita, porque todos os que são guiados, não significa todos os que estão na igreja, todos os que são crentes, todos os que são de outras denominações. Não significa todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Não significa todos aqueles que cantam louvores. Não significa todos aqueles que leem o que está escrito sem ter a revelação e o desejo real de viver. Porque você precisa ler isso daqui e dizer, porque todos que são guiados, espera um pouquinho, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que aquele que é guiado significa que alguém comanda e guia a sua vida. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. E os que não são filhos. O que nós precisamos entender, que o Espírito que nós estamos falando, não é um simples Espírito, ou alguma coisa que dizem aí fora, ser lindo, maravilhoso. Nós estamos falando que é aquele que habita dentro de nós. Não é aquele que vem, é aquele que faz morada. Sabe qual é a diferença do cristianismo e de outras denominações ou religiões? Alguém vem e passa. No cristianismo, alguém vem e faz morada. E nunca mais vai embora. Nunca mais se retira. Nunca mais, nunca, sabe o que quer dizer? Nunca mais. Você está dizendo até quando? Eu estou dizendo até a eternidade. Nunca mais ele se retira. Porque todos aqueles que são guiados por ele são filhos. Olha o que o Senhor diz na sua palavra. Salmo 145, verso 14. Sabe, a nossa vida é cheia de tropeço, cheia de problema, de adversidade. E a gente usa as nossas limitações para dizer para Deus, olha, eu não consigo fazer, eu não consigo. Deixa eu dizer um negócio para você, eu não queria passar outra noite em claro. Não queria mesmo, não queria. Deus é minha testemunha, não queria. Falei para ele, não, só pode ser brincadeira. Falei, não aguento mais ir para aquele lugar, chega. Ou leva um, ou vai buscar outro, ou vai visitar. Falei, não quero, chega, não quero. Ele falou, essa noite eu não vou te livrar, eu vou chegar de manhã. Eu falei, misericórdia. Eu falei, são 1h da manhã, sabe quantas horas tem para de manhã? Sei, ele sabe exatamente. Ele chegou, eram 6, então ele sabe contar as horas. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Sabe o que ele está dizendo na mesma frase, todos 2 vezes? Quando eu e você entendemos que as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas adversidades. É tão lindo quando você vê a criança, porque Jesus disse assim. Você quer saber como vai ser o reino? É assim. Ela não pediu para subir no palco. Ela não quer saber se isso aqui é um altar. Ela não quer saber se isso aqui é uma igreja. Ela não quer saber se isso aqui é santo, se é sacro, se é consagrado. Ela não quer saber nada. Sabe por quê? Porque aquilo que tem dentro do coração de uma criança é a única coisa que vai fazer a gente chegar no reino de Deus. Tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa forma.
E o grande problema que nós temos na nossa vida é isso. Nós esquecemos desta frase, desta palavra: o Senhor sustenta a todos que caem. A tua dúvida, o teu problema, a tua limitação, a minha limitação, as nossas adversidades, eles são motivo e problemas nas nossas vidas, mas eles não podem fazer a gente ficar prostrado, porque você tem um Deus que levanta todos os que estão caídos. Todos. Sabe, queridos, quando nós entendemos, que eu quero ler um último versículo. O Senhor foi falando, 2 Coríntios 2:17. Olha o que Paulo diz: porque nós não somos como muitos. Quem está falando isso é Paulo, há mais de 2000 anos atrás. Como muitos. Será que as coisas diminuíram ou aumentaram? Se o evangelho era desse tamanho, tinha esse pouquinho de gente, já tinha um monte que falsificava, imagina 2000 anos depois, onde ele já alcançou os 4 ventos da terra. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Sabe por que falsificador? Porque quando você entrega alguma coisa falsa, ela tem cara de Bíblia, aparência de palavra, cara de palavra. Ela pode até insinuar o que está escrito na palavra, mas se você não for levado a vivê-la, ela vai ser obra e fruto de condenação. Porque uma das piores coisas que existe para um ser humano é o ser humano ter certeza de algumas coisas e ele descobrir que ele foi enganado. Ele descobrir que aquilo que disseram para ele era uma mentira. Olha o que ele continua dizendo: antes falamos de Cristo. Do que a gente está falando? De Jesus. Por que a gente está falando de Jesus? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que nós estamos falando dEle? Porque não tem outro assunto. Por que a gente não tem motivos para subir aqui, para cantar, para adorar, para exaltar, se não for nele, por Ele, para Ele? Por que nós precisamos voltar? E sabe, queridos, quando eu falo voltar, a gente precisa ter a humildade de voltar onde foi que nós paramos. Onde foi que nós nos perdemos na essência de uma adoração, de um coração entregue. Mas nós olhamos tantas vezes os problemas que a gente vive, que a gente não consegue olhar para Deus. E quando a gente olha as situações, a gente vê pratos que o diabo coloca diante de nós, a gente vê situações que ele coloca diante de nós, e nós podemos justificar cair nelas. Por quê? Porque nós estamos passando por adversidades, porque a minha luta é grande, porque a sua luta é grande, porque nós temos problemas, porque o diabo engana, ele mente, ele faz de tudo para a gente cair. Mas deixa eu dizer um negócio para você: ninguém engana a Deus, nem eu, nem você, nem o diabo. Ninguém engana. Quando nós entendemos que a nossa vida é dele, ela precisa ser dele por inteiro. Quando a gente entende que a entrega, ela não é parcial, ela é total. Olha o que ele continua dizendo: falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Vamos trazer o evangelho para a realidade. Deus habita em nós, amém? Você crê nisso? Então, como nós falamos de algo esquecendo que Ele está dentro da gente? Como eu posso falar de Deus esquecendo que é na presença dEle que eu estou falando? Como eu posso viver Deus esquecendo que eu vivo Deus, porque Deus habita em mim? Como é que eu posso esquecer que eu vivo para Deus, se Deus habita em mim? Ele faz parte da minha essência. Como eu posso dizer para Deus que eu amo a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todos os meus sentidos e emoções, e eu esqueço de incluí-lo nas minhas principais adversidades? Por quê? Porque se eu não precisar incluir Deus,
Em alguns momentos da minha vida, eu vou conseguir mentir para mim mesmo e achar que o problema não é tão sério. Eu resolvi. Olha o que ele continua dizendo nesse versículo. Falando com Deus, como na presença de Deus. Você ser sincero com você mesmo é muito diferente de você ser sincero com outras pessoas. Você viver um evangelho sincero para você mesmo é o que vai mudar a tua história, é o que vai mudar a minha história. Quando eu entender que quem está no controle da minha vida, da minha casa, da minha família, do ar que eu respiro, dos dias que eu tenho nessa terra, dos sonhos que Ele tem para mim, dos planos e propósitos, das frustrações que eu ainda não vivi, das muitas que eu já vivi, quando eu entender que continua sendo Ele, eu vou poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, queridos, é tão difícil você ter que dizer para Deus: eu quero continuar, quando o cenário distorce. É tão difícil você chegar para Deus e ter que dizer para Ele: eis-me aqui, eu vou continuar. Quando você percebe que o cenário na sua volta, em muitos momentos, não está bom. Quando você olha para as pessoas, e eu vou dar o exemplo da igreja. Muitas pessoas, para a glória de Deus, estão de volta, mas passamos muitos por enfermidades físicas, por enfermidades da alma. E aí quando você vê um que chama e fala assim: fulano está doente, o outro está no hospital, o outro está com febre, o outro está com isso, o outro está com aquilo. Você fala para Deus: está enchendo de água em volta, e a água está subindo. O que é que eu vou fazer? A única coisa que você sabe e pode fazer, antes da água chegar no seu pescoço, põe a sua cara no chão, põe o seu joelho na terra e clama ao Deus, o Deus que ouve, o Deus que surpreende, o Deus que faz o infinitamente mais, mas mais do que tudo isso, o Deus que disse na sua palavra: o meu justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Quando nós entendemos que Deus, Ele não está forjando homens e mulheres para que esteticamente, aparentemente, ou naquilo que nós temos para dar e para as pessoas verem e acreditarem. O evangelho hoje, ele tem se transformado numa vitrine de sucesso, onde para as pessoas acreditarem que Deus é real, eu preciso ter sucesso. Coitado desse cara que escreveu isso, coitado. Qual foi o sucesso dele? Como é que eu posso servir alguém que o ponto mais alto, o ápice da vida e da história dele foi ser crucificado? Como é que eu posso contar vantagem, sendo que aquele que eu sirvo disse: maior sirva o menor, e aquele que quiser ser maior, sirva os irmãos? Como? Por quê? Porque a vitrine hoje, ela exige que você veja que a igreja, ela é condizente com a prosperidade, que a igreja, ela demonstra aquilo que olhos carnais precisam enxergar para satisfazer o ego e a vontade e a frustração das pessoas, quando na verdade a igreja precisa curar a alma das pessoas, ela precisa curar o coração. E para curar o coração, Deus diz na sua palavra: de todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque do teu coração estão os teus tesouros.
E se você me disser onde está o teu coração, eu vou te mostrar onde está o teu tesouro. E se você me mostrar onde está o teu tesouro, eu vou te mostrar onde está o teu coração. Quando nós entendemos que o Senhor está chamando a igreja para perto. E por que Deus fala dessa forma? Porque quem responde por nós é o Senhor. Quando Ele diz na sua palavra: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. E eu escolhi vocês para que vocês vivessem aquilo que eu tenho para vocês viverem. Quando a palavra de Deus, e eu quero só testificar tudo que eu preguei, naquele dia onde Jesus encontra ou reencontra pela 40ª vez, porque a palavra de Deus diz que Ele aparece por mais de 40 vezes depois de ressuscitado, e Ele vem e se manifesta para Pedro, e Ele aparece para os demais sendo quem Ele sempre foi, aquele longânimo, de mansidão e de domínio próprio, que para aos pés da água e espera uma noite inteira, para que frustrados eles possam ouvir a sua voz. Sabe, queridos, quando Deus diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus não está brincando. Quando Deus diz que a noite, assim como o dia, ela tem, desde lá de trás, ela tem 4 vigílias divididas em horas, e cada uma dessas horas e dessas vigílias são guardadas por aquele que não dorme nem dormita. E quando você entende que Deus vinha todos os dias na viração do dia, você consegue entender que Ele sempre vai chegar, porque se Ele está dizendo que a alegria vem pela manhã, é porque Ele vai chegar. O que nós precisamos entender nos nossos corações, que naquele dia na praia, Ele espera uma noite inteira, e quando Ele pergunta para eles: pescastes alguma coisa? A palavra de Deus diz que eles olham para Ele, e só vem Ele dando a ordem de mudar a direção. Quantas vezes Deus já disse para nós mudarmos a direção, mas sabe por que a gente não faz? Porque qual vai ser o resultado? Deixa eu falar um negócio para você. Só quem já pegou a rede vazia várias vezes sabe que tanto faz para um lado ou para o outro. É o Senhor que está dando ordem. Eu vou jogar essa rede mesmo, porque por mim mesmo não alcancei nada, não peguei nada, não pesquei nada, e ainda que eu tenha pescado não durou nada. Mas se o Senhor está mandando, quem sou eu para desobedecer? Ainda que seja pela sua palavra, eu vou jogar a rede. E foi o que eles fizeram. Por que nós esquecemos que nós somos iguais, que Cristo é o mesmo, que o Pai é o mesmo, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele? Porque quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida estava parado numa praia, em pé a noite inteira, com uma pequena brasa, com peixe, com pão, esperando a noite inteira por aqueles homens, que na verdade há 3 anos Ele investia neles, para que eles fossem e dessem frutos. Mas sabe o que eles queriam? O resultado. Sabe o que a gente quer? O resultado. Porque o processo, e quando eu falo de processo, eu não quero usar aqui linguagem de coach, porque eu não sou coach. Eu nunca vou dizer para você: você é bom. Eu vou dizer para você: o Deus que você crê pode te levantar, ainda que você esteja fraco, caído e abatido. Eu nunca vou dizer para você: você é bom, porque eu não digo nem para mim. Eu sei quem é bom, eu sei quem me sustenta, eu sei quem é fiel, eu sei quem me levanta, eu sei quem me capacita, e eu sei quem me justifica. Quando eu sei, tenho essas certezas, eu não preciso dizer que eu sou bom. Quando eu disse aqui, e o Senhor mostrou, há uma diferença em se esconder e ser escondido.
Quando você se esconde, nós estamos fugindo daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode, daquilo que Deus tem. Mas quando nós somos escondidos, é aquela mão de misericórdia que chegou naquela praia, olhou para eles e perguntou: vocês pegaram alguma coisa? A noite inteira ele assistiu a cena, ele viu que eles não pegaram nada. Pedro conseguiu ver em uma noite que nada mudou na vida dele, porque alguém disse para ele: vinde após mim, eu vou fazer você pescador de homens. Mas ele quis insistir em pescar na praia. Deixa eu falar um negócio para você. Você quer comer pelo fruto das tuas mãos? Ou você quer comer das mãos daquele que te sustenta? Você quer ser dono de tudo aquilo que você possui e dizer: eu sou, eu faço, eu posso? Ou você quer olhar para a praia e quer ver ele dizer para você: e aí, pegou alguma coisa? Não peguei nada, a noite inteira. Joga lá para o outro lado. E quando eles jogam 144 peixes gigantes, a palavra de Deus diz que vem para dentro do barco, e eles têm que sair de dentro do barco. Mas mais do que a cena de 144 peixes surpreendentemente entrarem na rede, porque Deus dá ordens ao teu respeito. Se Ele faz com os anjos, imagina com a terra. Se os anjos são ordenados para que a gente não tropece os pés em pedra, imagina a criação que não obedece à voz do seu Senhor. A palavra de Deus diz que os peixes entram, eles não conseguem, tem que sair do barco, carregar a rede, trazer a rede, mas alguém diz para Pedro: é o mestre. Ele arranca a túnica e ele sai e vem nadando. A palavra de Deus diz que ele chega na praia, ninguém tem coragem de abrir a boca. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra com Deus vivo, não há argumentos, só gratidão. Quando Deus te visita, Ele não quer ouvir a tua voz, Ele quer ver a tua gratidão e o teu coração. A palavra de Deus diz que quando Ele chega naquela cena, todo mundo quieto, Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Ele diz: vinde, jantai. Diz que eles sentam em volta. Quem os serviu de novo? Jesus. Quem serve você todos os dias? Jesus. As minhas misericórdias se renovam a cada manhã. O alimento que Deus dá todos os dias para você é força, fé e coragem. E o resto, diz o Senhor: buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas existem 3 coisas que você não consegue que sejam acrescentadas. Você tem que buscar força, fé e coragem. E quando você encontra nele a força, a fé e a coragem, você vai viver aquela cena que foi vivida naquela praia, quando o escritor daquilo que nós acabamos de ler nunca experimentou, quando o próprio Paulo nunca teve a honra e o privilégio de jantar com Jesus, nenhum dia da sua vida, nenhum, porque Paulo era tão fiel ao que ele vivia na religião, que ele não foi como Nicodemos, de noite escondido. Ele foi fiel até o encontro dele com Jesus. Quando a gente entende que naquela praia, Pedro, que teve aquele encontro, que ouviu aquela voz, que negou, que se arrependeu, que voltou atrás, que pediu clemência, que pediu misericórdia, que pediu salvação na água, que negou mais uma vez, que voltou atrás, que quis viver pela espada, que arrancou a orelha do soldado. Ele chega naquela praia, não tem argumento. Por quê? Porque quem estava dando de comer de novo era Jesus. Quem te dá de comer todos os dias, quem te sustenta, quem levanta e faz sobre você, sobre a minha vida, para dizer: vai filho, vai, está difícil, mas eu sou contigo.
Está complicado, mas eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Vai, foi isso que ele quis dizer para Pedro, mas Pedro não abriu a boca. Pedro não abriu a boca. Ele podia ter dito para Pedro: está vendo de novo? Olha a pesca que você teve ao som da minha voz. Mas Pedro não teve coragem de abrir a boca. Mais uma vez Jesus toma a iniciativa e diz para ele: Pedro, tu me amas mais do que esses. Tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Então Pedro, faz o que eu te falo, apacenta os cordeiros. Aqueles homens que estavam ali, era o começo da história do que nós somos hoje. Se aqueles homens não tivessem pago o preço que eles pagaram, eu nem sei onde nós estaríamos hoje. Se alguém não tivesse um dia olhado para você, para mim, e ter dito: misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, aonde nós estaríamos? A palavra de Deus diz que Pedro senta naquele lugar, e mesmo constrangido ele consegue dizer: tu sabes que eu te amo, tu sabes, nós repetimos todos os dias: eu te amo, eu não vou te deixar, Senhor, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, Senhor, eu vou continuar contigo, Senhor, pode contar comigo, Senhor, pode confiar em mim, aquilo que é meu é seu, o meu coração é seu, se eu estou te dando o meu coração, imagina o resto, a minha mente é sua, o Senhor está no controle da minha vida, os meus sonhos são teus sonhos, os teus planos são meus planos, é isso que nós dizemos todos os dias. E aí Deus olha para nós e diz: vem filho amado, vem, eu quero te usar, eu preciso de ti, eu quero fazer a diferença na sua vida. E aí sabe o que a gente diz para Deus: mas o que vai me custar? Para você eu não sei. Ele poderia ter dito para Pedro: mas para mim custou a vida, para mim custou abrir mão da minha glória, para poder viver com vocês como eu os criei. O que eu quero que você entenda e guarde essa noite, que Deus tem propósitos estabelecidos, e nós precisamos parar de ter planos. Aonde Deus vai com você, você vai dizer. Aonde Deus vai te levar, você vai dizer. Nós temos pessoas de todas as idades. Nós damos o exemplo da pequena Rebeca subindo aqui, que a nossa palavra profética é que em nome de Jesus, assim como uma criança que sobe nesse altar em liberdade, ela se transforme numa sacerdotisa, numa mulher de Deus, numa profetisa do Senhor, e que se for para seguir na área de louvor e de adoração, que ela seja uma verdadeira adoradora. Desculpa, caiu na rede é peixe, entrou dentro da igreja, de dentro da igreja nós não vamos deixar de profetizar. Eu não quero servir a Deus, veio no lugar errado. Eu não tenho nada, não quero, não sirvo, não fui chamado para nada. Não, fui chamado para quê? Eu fui chamado para ser cristão, fui chamado para estar dentro da igreja. E quem disse que cristão é o que vive dentro da igreja? Cristão é aquele que imita Cristo, é aquele que se torna um pequeno Cristo. Mas o meu chamado, ele pode ser, sei lá, pastor, de repente uma pessoa que está aqui, eu quero ser um cooperador. Sabe o que significa cooperador? Os dois iam lado a lado, quando um cai, o outro levanta e carrega. Isso é ser um cooperador. Ande ao lado de alguém, seja um cooperador. Mas o que é que eu vou ter que fazer? O que Deus te pedir para fazer. E de que forma eu vou fazer? Do jeito que agradar o coração do Pai, porque foi Ele que te chamou. E de que forma eu vou viver? Você vai viver um dia de cada vez, todos os dias da tua vida, até você morrer ou Jesus voltar. É simples assim. Por que é que nós fugimos disso? Por que é que nós achamos que vai ser diferente? Porque alguém um dia apresentou uma vitrine diferente. E nós nos enganamos. Senhor, que nunca te aparte de nós o teu Espírito, ainda que tudo se vá, que o teu Espírito nunca se vá. Como é difícil fazer essa oração, mas é a única que Deus ouve,
É a única. Como é difícil você dizer eis-me aqui, mas é a única que Ele ouve. Como é difícil. Se você soubesse o que Deus está falando aqui. Se você soubesse o que é você falar, e Deus falar no seu ouvido, e no seu coração, e Deus dizer, se eles soubessem o que eu tenho, e o que eu sou, muitas vidas mudariam da noite para o dia, diz o Senhor. O Senhor disse que muitos têm medo. O Senhor disse como se tivessem feito de mim um carrasco. Aquele que não dá a troca. Aquele que sempre pede algo em troca. O Senhor diz, eu não sou um Deus que faz pacto. Eu sou um Deus de aliança. Eu não sou um Deus que pede algo em troca. Eu sou um Deus que dei antes de vocês me conhecerem. Eu sou o único que dá, sem pedir nada em troca. O Senhor diz, eu sabia que muitos não chegariam. E eu já sabia que muitos não conseguiriam. Ainda assim, eu dei o que eu tinha de melhor. O Senhor diz, eu não preciso me arrepender, porque eu nunca menti. Ele diz, se você me buscar, de verdade você vai achar. Ele disse, os meus sonhos são como a alva da manhã, que precisam passar pelo mais escuro da noite, para que eles possam se cumprir na sua vida. O Senhor diz, eu nunca pedi aquilo que vocês não têm, porque sou eu que dou o que vocês não têm. Eu nunca pedi mais do que eu mesmo já não havia dado. A sua vida me pertence, diz o Senhor. O teu coração é meu. Os teus sonhos são meus. Porque sou eu que olho para você. E quando o diabo se levanta, sou eu que digo, até aqui você vai. Daqui você não passa. Santo, santo, de calabasorialas. O Senhor diz, me deixa te conduzir. Ele diz, vão existir dias onde a sua vista vai estar embaçada, turva. Talvez você não enxergue o caminho. Não se preocupe, o caminho vai estar ao seu lado. Ele diz, não tenha medo do mar, nem da tempestade. Não tenha medo do homem mau, nem do que ele pode fazer. O Senhor diz, apenas creia e viva.
O Senhor diz: sou eu que te tomo pela minha destra, te levanto e te sustento. E se eu disser assim seja, ninguém vai impedir. O Senhor diz: meus são o querer e o efetuar. Jamais alguém vai tirar. O Senhor tem dito: breve venha. E assim será. Que essa noite possa ser um divisor de águas em muitas vidas. Para que aquilo que Deus sonhou para você e te chamou para viver, você mergulhe de maneira sobrenatural. O Senhor diz: eu jamais encolherei as mãos, eu jamais tirarei os braços, eu jamais te abandonarei. Creia, é chegado o renovo. Vocês têm pedido um vento veemente e impetuoso, diz o Senhor, e Ele está vindo como um renovo sobre uma terra seca, e ela se transformará numa terra que emana leite e mel, e os frutos serão entregues. Nós te louvamos, Pai. Obrigado. 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 Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Fale com Deus. Aí onde você está.